Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Controle Investimentos. E há um tempo já estava me sentindo desta forma. Tem muita gente, principalmente no nosso grupo do WhatsApp, nova. Antigamente era composto basicamente pelos nossos alunos, mentorados, um ou outro seguidor. E a gente já tem atingido aí 120, 130 seguidores aí presentes lá no nosso grupo. E conforme as situações vão passando, novas operações, e a gente não pode esquecer que muitas das vezes tem vários componentes lá do nosso grupo que ainda são iniciantes, estão aprendendo ou ainda estão começando nos investimentos. Então eu resolvi fazer um vídeo mais rápido possível aqui sobre as formas de se entender aquelas operações que a gente coloca lá no grupo e principalmente alguns tópicos que são fundamentais para quem está operando e para entender de fato ali o que está sendo colocado nas operações, onde é que vai ser a minha entrada, o meu stop, os meus alvos e como eu vou me portar durante a operação quando ela bate lá no grupo, para que eu não, às vezes, não coloque, vou colocar às vezes algumas operações talvez mais que exijam um nível maior de experiência, e aí às vezes alguns investidores que estão lá vão simplesmente fazer a compra e às vezes não vão ter o time na hora de entrar ou onde sair, o seu stop e coisas do tipo. Então acredito que seja importantíssimo eu deixar esse vídeo registrado aqui, vou deixar ele no YouTube, né? Vou colocar o link lá no grupo para que todos acessem e que entendam qual é a nossa forma de operar, principalmente na execução, quando nós colocamos lá os ativos de interesse ou colocamos algum estudo lá no nosso grupo. Isso referente a ações e estoques, né? Para operar criptoativos ou fundos imobiliários, outros ativos talvez até de renda fixa a gente coloque lá, não tem nada a ver com isso, tá? Então prestem bastante atenção, saibam diferenciar os tipos de ativo, o jeito de se operar para cada ativo. É claro que cada um tem seu risco e demanda uma forma diferente da gente agir com relações às nossas ações de execução dentro do mercado e em cima de cada ativo que a gente vai estar operando quando aparece ali a nossa entrada ou alguma oportunidade pontual dentro do mercado, ok? Então não se esqueçam disso. Já lembro aqui a todos aqui que estão assistindo, não esqueçam de compartilhar, de nos ajudar a fazer o nosso canal e o nosso Instagram lá crescer, para que mais pessoas sejam alcançadas e também tenham acesso a conhecimento e a conhecimento de verdade. Não às vezes na internet hoje em dia, principalmente nas redes sociais, a gente vê vários anúncios aí exagerados e às vezes tentando angariar mais seguidores simplesmente para vender os seus cursos, suas mentorias, coisas do tipo, mas acabam vendendo um mercado financeiro muito diferente do que é a realidade do mercado financeiro, que é um local onde é para ganhar dinheiro fácil, crescer o seu patrimônio, vem aqui ficar milionário até o final do ano, até o final do mês. E para aqueles que operam e que sabem de fato, já tem um tempo dentro das ações, dentro de fundos imobiliários ou outros ativos mais arriscados, sabem que não funciona desse jeito. O mercado financeiro é um mercado muito técnico, complexo e que demanda muita experiência e conhecimento dos investidores ali para que você consiga de fato retirar um dinheiro, ter uma renda extra ou mesmo aumentar o seu patrimônio. Então vamos para o que interessa. Vou colocar aqui então a nossa tela aqui com o gráfico e aqui as nossas marcações para que eu possa explicar. Eu estou com uma colinha aqui para que eu bata o mais rápido possível para que não fique um vídeo muito extenso para vocês e que vocês consigam entender e eu também não fique enrolando às vezes e acabe demorando muito e ficando conversando com vocês. Eu quero ser mais prático e direto com vocês, tá? Então eu selecionei dois ativos e por sinal são dois ativos, fiz questão que fosse dois ativos que a gente alertou no grupo. Então foi Ambipar e Alpargatas, né? Dois ativos aí que tiveram situações diferentes, mas para eu explicando para vocês e depois principalmente em Ambipar e depois na Alpargatas, para a gente explicar ali o que deveria ter sido feito, porque foi um ativo que foi uma parte foi bem complexa ali a sua operação e exigiu ali a atenção de todos os investidores, tá? Então, primeiramente, quando a gente coloca um ativo de interesse ou um estudo lá no grupo, então nós vamos ter várias informações. Então, são algumas dessas aqui. Então, são a entrada, aonde a gente vai comprar ou vender o ativo, dependendo da direção da operação. Depois,
que é a principal situação que nós devemos estudar e encontrar no nosso gráfico e dentro da nossa gestão, que é o stop. Senhores, ninguém entra em uma posição, seja ela comprada ou vendida, em qualquer outro ativo, sem saber o seu limite de prejuízo. E é isso que vai salvar muitas vezes a conta de vocês, o patrimônio de vocês. Não adianta a gente entrar numa posição e ficar esperando cair, 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 achando que uma hora vai subir. Vocês têm exemplos, vários exemplos atualmente aí de ações que aconteceram isso, e tenho certeza que tem várias pessoas que estavam presentes nesses ativos achando que uma hora ia voltar a subir. Seja a Inter, Magazine Luiza, Cogna, IRBR, Via Varejo, entre outras aí que estão caindo ainda, e provavelmente deve ter gente aqui às vezes assistindo esse vídeo que perdeu 40, 50, 60% do valor que tinha investido nesses ativos porque simplesmente não tinha um stop planejado. Então, toda operação, antes de você clicar no botão para comprar o ativo, a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você enxerga um ativo e acha que é uma oportunidade é entender aonde você vai soltar esse ativo, vender esse ativo, largar esse ativo da sua posição, se ele chegar nesse patamar que é o seu limite de prejuízo. Depois temos os alvos, que também são importantes, e por fim, a condução de quando você está dentro da operação, como é que você vai conduzir e fazendo tanto as realizações parciais, como subindo o seu stop e fazendo a proteção, virando depois o stop gain, né? Que é onde a gente vai soltar o ativo depois que ele atingir um lucro, se ele voltar a cair, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a entrada. Nós temos alguns tipos de entrada. Então, vou seguir aqui a minha colinha para eu não esquecer de falar nada para vocês. Então, primeiro, nós temos a entrada imediata, que provavelmente vai ter escrito lá, olha, esse ativo é para a gente entrar. Então, quando acontecer a abertura das ações, a abertura do mercado, vai ser uma ação que a gente simplesmente abriu, a gente vai comprar. Então, vai ser uma compra na abertura. No máximo, para aqueles que são um pouco mais experientes, pode esperar ali de 5, 15 a 30 minutos para ver se não tem, às vezes, logo na abertura, uma pequena retração para fazer uma compra num preço um pouco melhor. Mas se é a compra imediata, o ideal é realizar logo na abertura, e alguns ainda têm essa expertise para fazer a compra no leilão, né? Que são aqueles minutos iniciais antes da abertura de fato do pregão. Depois dessa, nós temos a entrada de rompimento. Então, eu vou até fazer uma demonstração aqui, por exemplo. Não tem nada a ver com análise, eu simplesmente vou estabelecer aqui um nível. Então, vou pegar esse nível que está bem marcado, desse dia aqui, e vou traçar minha linha. Então, é como se nós traçássemos esse nível então ficou marcado em 26,99. Então, qual seria uma entrada, por exemplo, de rompimento desse ativo, já que a gente estabeleceu o 26,99? Então, é 1 centavo acima quando passar desse preço, romper de fato esse preço. Por isso chama entrada por rompimento. Então, se esse ativo chegasse a 27,00, nós realizaríamos a compra em 27,00. Nesse caso aqui, nós realizaríamos a compra, por exemplo, no dia 28/7, porque ele rompeu, de fato, essa marcação de 26,99, tá? Então, entrada por rompimento. E uma outra situação, muito mais técnica e muito mais avançada, que seria pelo um range, né? Um espaço, que acontece muito às vezes quando a gente tem um rompimento, que a gente não vai realizar a entrada, acontece um pullback, e esse pullback ou é numa cabeça do pivô, ou uma retração a uma média, a VWAP, e quando ele chega nesse ponto e volta a subir na direção que a gente desejava a operação, a gente estabelece um espaço de 10 centavos, 15 centavos ou algo do tipo, e às vezes pode nem ser financeiro, né, em termos de centavos, vai ser uma região que vai ser interessante a gente comprar e fazer uma entrada naquele preço. Então, uma entrada de espaçamento, né? Então, dentro desse espaço, se voltar a subir, é interessante um fechamento nesse ponto aqui, vamos comprar. E quando chega naquele espaço, a gente realiza a compra independente do preço, ok? Então, uma entrada que ele atinge uma região que se tornou interessante, uma compra ou uma venda. Então, a gente bateu as entradas, tá? Eu vou bater aqui os tópicos e depois a gente vai para a prática aqui para mostrar para vocês todas essas situações. Então, depois que a gente já analisou a nossa entrada, qual é a situação mais importante que eu falei para vocês? O stop. Então, nós temos dois tipos de stop. Nós temos o stop financeiro, que vai ser um valor estipulado ou percentual estipulado, né?
Então, se eu perder nesse ativo R$ 200, R$ 300, R$ 1.000, eu vou fechar a minha operação e vou estopar com esse prejuízo aqui e vamos partir para a próxima. Então, é o stop financeiro. Qual que é talvez seja o lado ruim do stop financeiro? Provavelmente o stop financeiro ele fica um pouco sem critério, porque na verdade o critério é o seu bolso, é o quanto você está disposto a perder. Nós aqui, dentro da controle, dentro das operações que a gente vai estipular para vocês, nós vamos estabelecer o stop técnico. O que é o stop técnico? Para explicar de uma forma mais simples possível, o stop técnico vai ser um limite de prejuízo onde a partir daquele ponto, se o valor, o preço do ativo chegar naquele ponto, vai se tornar muito atrativo uma operação ao contrário da nossa. Então, se a gente está procurando uma operação de compra e o ativo, a gente entrou e o ativo começa a cair, cair, cair e forma às vezes um padrão de venda. Então, naquele ponto, não se torna atrativo a gente manter comprado. Por quê? Porque vários operadores, várias corretoras vão entender que aquele ponto é atrativo para uma operação de venda. Então, se vai ter muita gente achando que vai vender naquele ponto e que vai entrar uma operação vendedora, não interessa a gente ficar posicionado contra uma grande parte de operadores, investidores que vão entrar vendido naquele ponto, porque pode ainda acelerar a queda e a gente tomar um prejuízo maior. Então, explicando de uma forma resumida, o stop técnico é um ponto onde vai se tornar muito mais atrativo uma operação ao contrário da que a gente está posicionado e pode ainda acelerar as perdas. Então a gente sai naquele ponto para sair com uma perda mínima e não pegar às vezes uma pernada ou uma tendência de baixa, porque está virando o mercado que a gente tinha analisado na hora da nossa entrada, do nosso ativo, da nossa ação, quer que seja. Então, stop financeiro, eu escolho ali o valor onde é que eu quero, o valor máximo que eu posso perder naquela posição, ou o percentual máximo. E stop técnico é o ponto do gráfico onde provavelmente vai virar a tendência, vai virar a perspectiva dos operadores para uma operação ao contrário daquela que eu estava posicionado. Ok? Bem simples e no gráfico depois vocês vão enxergar isso. Vamos para a próxima situação, que são os nossos alvos e realizações parciais. Então, o que acontece? Quando eu faço uma operação, eu tenho a minha entrada, eu tenho meu stop técnico embaixo, que vai ficar ali o valor máximo de prejuízo, seja às vezes gira em torno de 6 a 12, até 15% pode acontecer de uma operação ter esse valor de stop, é o meu limite de prejuízo. E quando eu vou buscar os meus alvos, eu busco pelo menos 2 vezes, 3 vezes mais lucro daquele percentual que está o meu stop loss, né, o stop de perda ali, o meu limite de prejuízo. E ainda acontece o que? Eu estou colocando o meu patrimônio com aquele nível de risco. Então, quando o ativo começa a subir e chega às vezes a valores interessantes, para mim em torno de 3, 4, 5%, já está interessante o lucro que está entrando. Então eu não posso deixar minha operação rolando ali às vezes e eu estava ganhando 3, 4, 5% e deixar ela negativar e deixar ainda aumentar o prejuízo se era uma operação ganhadora. Então o que eu faço? Eu estabeleço os meus alvos, né? E aí vou realizando as minhas realizações parciais, sejam elas nos alvos ou às vezes em pontos ali de interesse ou em pontos que podem entrar força contrária ao meu movimento. Então é importante que eu vá fazendo primeiro essas realizações parciais nos alvos ou próximos deles, né? Isso seja seja numa zona de suporte ou de resistência, seja numa média, numa VWAP, ou seja mesmo numas projeções, como geralmente a gente usa aqui, as projeções de Fibonacci, que a gente utiliza para ter de subsídio para estabelecer pontos no gráfico onde podem parecer interessante a realização de partes dessa operação que a gente fez. Então, eu geralmente, já numa primeira posição de realização parcial, dentro do meu alvo, eu busco ali já vender ou sair da minha posição cerca de 20 a 40% de todo aquele patrimônio que eu utilizei naquela operação. Isso porque eu faço uma realização parcial no meu primeiro alvo, num percentual às vezes mais baixo do que pode vir a chegar, para eu garantir o lucro dessa operação. Então eu vou diminuindo o risco a cada realização parcial
quando o ativo continua subindo. Mas aí alguns vão falar, poxa, Henrique, mas aí você não vai ganhar muito lucro, ou não vai subir, você vai pegando, vai alcançando cada vez menos lucro conforme vai subindo, porque você vai soltando a operação. Isso as pessoas têm essa noção com relação a, porque acham que vão pegar o movimento inteiro, vão entrar na parte mínima e soltar na parte mais alta. Só que a gente não tem bola de cristal no mercado financeiro. Um ativo já vi acontecer às vezes subir 15% num dia e no outro dia cair 20%. E aí você que estava posicionado, você tinha 15% de lucro no bolso e no dia seguinte você tem menos 5% 5% de prejuízo. E aí, valeu a pena aquela operação? Ah, não, mas eu cheguei a 15% com toda a minha operação. Não. O que me interessa, para mim e para a maioria dos meus seguidores, que eu sei que é o que interessa, é dinheiro no bolso. Então, dinheiro no bolso, ele traduz o quê? Para a gente ir aos poucos, soltando parte da nossa operação, porque eu já vou garantindo o lucro que eu vendi de 20% a 40% numa posição, por exemplo, num alvo inicial, esse dinheiro já é meu, já tem esse lucro no bolso. E aí, às vezes, vai tornando a operação cada vez mais tranquila da gente conduzir por mais tempo. Mesmo às vezes que ela suba 20% e depois volte a cair mais 10%. Mas eu já fiz às vezes uma, duas realizações parciais, às vezes três, então já tenho uma parte boa de lucro. Eu posso às vezes deixar o ativo andar muito. E aí acaba que às vezes as pessoas ficam às vezes muito tempo com a mão cheia na posição, acabam esperando voltar muito porque queriam que subisse mais, e às vezes pegam na média muito menos do que eu peguei, que fui soltando 10, 15, 20%, 30% ao longo do caminho. Porque eu vou tornando a minha operação mais segura, eu já tenho aquele lucro no bolso, e vou deixando a operação andar e pego cada vez mais pontos. É claro que com uma menor posição a cada vez que ele vai andando mais para frente, que são as realizações parciais. E você fica sempre muito mais tranquilo de conduzir essa operação. Lembrem-se sempre, investir é ter conforto na hora que você coloca o dinheiro naquela posição. Se você aumenta muito o valor que você vai operar, opera todo o seu capital num ativo só, você alavanca às vezes o valor que você tem. São situações desconfortáveis que principalmente trazem prejuízo para vocês. Então, investir vocês devem ter consciência de que é conforto, tranquilidade, porque assim vocês vão poder primeiro pensar. Quando a gente está fora da zona de conforto, fica muito complicado a gente tomar decisões racionais e principalmente vai dar tranquilidade para que vocês conduzam cada vez mais operações longas e com maiores percentuais de retorno para vocês, ok? Então, importantíssimo, realizações parciais e estabelecer os alvos para que a gente tenha a noção de onde a gente pode ir soltando para que a gente às vezes não fique segurando e no dia seguinte cai tudo de uma vez e você não vai ter nada de uma posição às vezes que durou 2, 3 meses, tinha um lucro bom no bolso e vai sair com um pouquinho ou às vezes pior, no negativo, tá? E vamos para o último assunto, que é o nosso stop gain ou proteção. Então, quando uma posição ela me dá um lucro já de 2, 3, 4%, não me importa, eu não gosto de uma operação que é positiva, ela voltar a ser negativa. Então, o que eu faço? Quando a operação começou a andar ao meu favor, eu pego o meu stop, que está lá no meu limite de prejuízo, e jogo ela um pouquinho adiante do ponto onde eu entrei, seja de 0,25 percentual, 0,5, 1% percentual, e já coloco uma operação com data definida bem para frente do período onde a gente está, porque qualquer situação que aconteça imprevisível, uma notícia, um problema específico do mundo, na primeiro sinal de queda, eu sei que eu estou protegido e eu não vou ficar negativo numa operação que está andando para frente. E isso da mesma forma, quando a operação vai andando muito, eu vou pegando essa mesma proteção, essa ordem de saída da minha operação que eu estou fazendo, vou carregando e subindo cada vez mais o andar dela e deixando ela mais próxima do preço atual. Porque eu vou protegendo e tirando o risco da minha operação, porque eu já tenho uma ordem ali limitada de preço, mas com um prazo bem longo para que qualquer momento que aconteça isso, mesmo se eu não esteja nem sentado na frente do computador, eu tenho acesso à corretora, a minha ordem está lá. Se qualquer sinal de queda, ele vai realizar porque minha ordem já está presente lá e eu garanto a segurança da minha operação que já andou bastante. Eu só tenho que tomar cuidado para quando vai acontecer às vezes o fechamento e a abertura ocorre com gap. Se eu lancei uma operação lá, uma ordem de proteção da minha operação num dia, fechou acima, ok, eu não saí da operação. Só que no dia seguinte ou no meio do período abre com uma notícia muito ruim, provavelmente vai ter um gap do valor que fechou para o valor que abriu.
E se a minha ordem estiver nesse espaço aí do gap, ela não vai pegar. Então, nesses dias de notícias ruins, notícias muito fortes ou notícias muito positivas, às vezes eu estou vendido, eu tenho que acompanhar a abertura do pregão. Senão vai pular a minha ordem ali de proteção e não vai me adiantar de nada, tá? Naturalmente, já essa situação de gap é complicada, mas são situações muito esporádicas e pontuais. Então vamos para o gráfico agora e vamos mostrar aqui agora que eu já bati todas as situações aqui para vocês. Vamos aqui então mostrar aqui e apresentar na prática para todas as situações que a gente fez. Então aqui em Ambipar foi uma operação que a gente chamou lá no grupo depois dessa barra aqui, foi muito forte. Nós aqui fizemos uma operação um pouquinho mais cedo. Quando ela fez esse retorno aqui e superou a média de 20 com a média de 9, a gente já ficou de olho aqui nesse ponto, né, no candle de 136 e 137, e a gente chamou para os nossos mentorados, aqueles mais próximos, a compra, lembrando, na superação do candle 136, né? Então, vou até traçar aqui com uma linha amarela, tá? Deixa eu tirar só meu magneto aqui. Ou vamos já apresentar aqui a primeira situação de entrada por rompimento. Vou fazer um zoom um pouquinho maior para ficar mais fácil. Vou diminuir meus indicadores aqui para vocês conseguirem ter mais facilidade de enxergar. Então tá aqui. O nosso candle vermelho aqui de 136 deixou essa situação e ficou interessante aqui para uma compra, porque já está em cima da média de 9 e a média de 20. Então, entrada por rompimento. Lembrando que no 137 ele chega a romper. Aí teve muita gente que, poxa, Henrique, mas ele rompeu e voltou, como é que funciona? Mantém a operação, tá? Então, rompeu o valor onde estabeleceu aqui de 24,40. Chegou no 24,41, a gente faz a compra e começa a nossa operação. Vou puxar o nosso stop aqui, que eu coloquei essa linha rosa aqui já pronta. Qual é o nosso stop técnico? O nosso stop técnico é um rompimento do nosso candle 134. Então, se passar desse candle, dessa mínima aqui do 134, a gente vai ter que sair da operação. Tá? Vou até esticar aqui para ficar mais fácil a gente encontrar ele. Então, como é que ficou a nossa operação aqui? Entrada com rompimento em 24,41 e a saída se ele perder a mínima do 134, que é no 134, que é 22,32. Então ele chegou a 22,31, a gente tem que vender o ativo e sai da operação. Então vocês podem ver que logo no dia seguinte ele já subiu e a gente já ficou com uma posição interessante aqui, positiva. Então no primeiro dia já ele sobe e já dá 3,75, chegou a dar até um pouquinho mais, 4 e pouquinho, e fecha aqui nesse patamar aqui de lucro. E o que aconteceu já no dia seguinte? Como eu falei para vocês, depois de 2, 3%, eu prefiro já proteger. Então eu pego a minha ordem, meu stop loss que está aqui de prejuízo, e já jogo ele lá em cima. Então vou deixar uma ordem de venda de Ambipar nessa posição aqui, seja meio, 1%, e vou deixando ele aqui, porque eu sei que desde esse ponto aqui, que já me deu quase 4% de lucro, ele volta a cair, eu saio com uma posição, pelo menos pago as taxas e sobra um pouquinho de dinheiro ainda. E eu fico numa posição relativamente muito confortável, tranquila. Por quê? Porque eu já sei que essa operação não dá mais prejuízo. Com raríssimas exceções de gaps monstruosos, ela não vai me dar mais prejuízo, ok? E aí vamos seguindo com a operação. E aí eu vou mostrar os alvos, né? Então, a gente teve essa pernada aqui, eu trabalho muito com projeções, então eu pegaria aqui para a gente ficar ciente dos nossos possíveis alvos, vou traçar essa pernada de retração que ele fez e esticar aqui para cima e vai ter os nossos alvos aqui. Com relação, eu não vou ficar explicando Fibonacci agora, tá? Mas fica aqui a situação para que a gente possa entender aqui. Eu ia trabalhar com o primeiro alvo, o segundo alvo e o terceiro alvo, que é bem mais difícil, mas pode ser no longo prazo a gente tem ali 40, 50% de chance de chegar lá em cima, tá? E o primeiro alvo geralmente tem 80%, até um pouquinho mais de chance dele alcançar o primeiro alvo. Então tá aqui a nossa projeção dessa retração aqui, a gente joga para cima e começa a trabalhar com os alvos, tá? E ainda lembrei para os nossos seguidores que nesse ponto aqui poderia entrar resistência, deixa eu tirar de novo aqui minha ligação magnética, e poderia ser feito a realizações iniciais de 10, 20, 30% nessa faixa de preço, porque poderia entrar venda nesse ponto e o mercado acabar caindo de novo. Da mesma forma que depois, quando ele rompe e faz um pullback, a gente chama nova compra nesse ponto aqui, tá?
suportado pela média de 9, pela média de 20 por baixo, todas inclinadas para cima, com chance para a gente pegar pelo menos desse ponto aqui para quem não entrou lá atrás e alcançar o primeiro alvo. Tá? E o que vai acontecendo? Eu tento vir subindo conforme vai subindo em alguns pontos específicos e caminhando com a minha proteção, que é aquela condução da nossa operação que eu falo. Então, na hora que ele marcou esse doji aqui, para depois chegar lá e fazer o rompimento, meu stop veio para cá, para esse ponto. Então, a perda da mínima desse candle 142 caracteriza o meu novo stop gain, né? Meu limite aqui, minha proteção da minha operação. Deixa eu apagar o quadrado aqui de novo, para limpar mais a tela para a gente. E aí vou seguindo com a operação. Então, a nossa realização, da mesma forma quando marcou aqui de novo, trouxe o meu stop gain para cá, e eu cheguei a realizar, se não me engano, acho que 10 a 15% de venda nesse ponto aqui, nesse rompimento aqui. O que caracterizou para a gente aqui na operação uma venda inicial com 10%. E a nossa chance de prejuízo era de 8,40, então já está compensando muito a nossa operação. Tá? E aí já estamos com um nível aqui de proteção, e na hora que ele bate o nosso primeiro alvo, então, como eu falei para vocês, de 20 a 40% da operação, a gente solta no nosso primeiro alvo. E lembrando que, caso ele fique muito perto, eu já trabalho com valores ali de 5 centavos, 6 centavos, chega muito próximo do alvo, e ele fica enrolando, fica com dificuldade, eu já procuro sair, porque não faz diferença para mim esperar 3, 4, 5 centavos às vezes, de distância do alvo, e às vezes ele começar a voltar como aconteceu aqui, ficou uns dias aqui no alvo e volta lá para baixo, não me interessa. Então, na hora que eu fiz, deixa eu ajustar aqui para eu tirar o meu stop aqui. Quando ele chega no meu primeiro alvo, o que eu faço? Eu já jogo o meu stop na mínima do candle que alcançou o meu alvo lá. No dia seguinte já começou a ficar feio, e é natural isso, senhores. Quando chega no alvo, muitas pessoas utilizam de Fibonacci, e acontece o que? Muita gente vai vender nessa posição, ou uma parte, ou tudo, quer que seja. Então, natural acontecer isso aqui, tanto nos alvos de 61, de 100%, que é o segundo alvo, e principalmente no terceiro alvo. É um dos alvos que eu olho muito para fazer operações contra a tendência lá no terceiro alvo, que geralmente chega esticado nesse ponto. Então, como vocês veem, entra a resistência, e essa é mais uma forma da gente entender que é realmente um alvo para a gente chegar aqui, porque a gente sabe que nesse ponto vai entrar resistência contrária, resistência vendedora. E aí vai colocando e ajustando no candle seguinte nas mínimas. Quanto mais próximo, e eu não ajustei mais porque eu tinha ainda a expectativa de pudesse chegar no segundo alvo, e deixei aqui na mínima desse candle 150 aqui, vermelhinho aqui. E aí na hora que no dia 11/8, ele vem, rompe, e eu saio da operação nesse ponto aqui acho que estava com 40, 50% da posição ainda nessa situação aqui. E a gente vem fazer a medida aqui da nossa operação desde lá de baixo, onde a gente fez no triângulo aqui, até a nossa saída. A gente pegou uma máxima de 19%, com uma boa parte da nossa operação. Saímos com uma parte aqui com 23%, e a outra parte, lembra que no início, nesse rompimento de resistência, que a gente já quis proteger a nossa operação. Então vocês entendem que fica uma operação que vai te deixando cada vez mais tranquilo, porque você vai embolsando parte do lucro. É uma operação que logo no início que anda, você já zera o risco da operação, com raríssimas exceções, lembrem-se disso. E a gente vai conseguindo conduzir e vai soltando aos poucos nos alvos, não adianta a gente soltar a esmo, né? Então fica uma operação muito tranquila, e que para vocês operarem as situações que a gente coloca lá no grupo, vocês têm que entender, lembrando de novo, a entrada, o stop, alvos e a condução do ativo. Senão não adianta vocês ficarem entrando, olhando os números lá e simplesmente comprando os ativos que a gente coloca lá. Porque depende bastante da condução. Se vocês forem olhar aqui para frente, por exemplo, deixa eu trocar aqui minha ferramenta, o ativo voltou até lá embaixo. Então, o que adianta? Às vezes alguém comprou aqui, fez a nossa operação, né? Ou aqueles que compraram aqui, pior ainda, chega lá em cima, nesse patamar, não vou soltar agora toda a operação, porque eu vou ter muito pouco lucro ainda, 6, 7, 8%, eu quero mais. E aí espera deixar aqui, e aí quando fica aqui embaixo, ai meu Deus do céu, eu estou perdendo, nossa, eu já estava no lucro de 10, agora eu estou no prejuízo de 2. Na hora que faz essa virada aqui, tenta armar um pivô de venda de novo, o que vai acontecer? A pessoa vai sair aqui. Em vez de ter saído com uma boa parte aqui e ter zerado, ou aqui, zerado no 0 a 0, e ter ido embora com uma parte do lucro interessante no bolso, não, ela vai soltar com prejuízo uma operação que era vencedora. Então essa é a minha preocupação maior quando eu coloco as operações no grupo.
para que vocês saibam conduzir as operações, irem tirando o risco da operação, fazendo realizações parciais, conduzindo a proteção cada vez mais perto do nível do preço, para que vocês, se o ativo continuar subindo bastante, vocês vão se aproveitando cada vez mais do quanto sobe e buscando cada vez mais lucro se ele for subindo. E a primeira sinal de descida, ou se de fato a operação for ruim e a gente faz a entrada, ela vai direto para o prejuízo, a gente tem o menor prejuízo possível. Então eu preciso que vocês entendam isso para que as nossas operações e para que a maioria das pessoas aqui consiga obter lucro das nossas operações. Se vocês forem ver, daqui a pouco eu vou atualizar a nossa tabela lá de operações. As nossas tabelas de operação estão com nível altíssimo de rentabilidade, mas desde que vocês saibam aplicar essa técnica de condução, de stop, de proteção, de alvos, de realizações parciais. Se não aplicar isso, não adianta. Vocês às vezes não adianta pela melhor posição que eu colocar aqui para vocês, vai ter várias pessoas ainda que vão sair no prejuízo, ok? Então não se esqueçam disso. Não é somente o meu estudo lá que vai fazer vocês terem lucro. Eu vou colocar às vezes uma operação aqui muito vencedora. E se a gente vai pegar no geral de todo o nosso grupo, por exemplo, do WhatsApp, a gente vai ter 40, 50, até 60% às vezes de pessoas que vão sair no lucro na mesma operação, outros 30, 40% que vão sair no 0 a 0 e vai ter ali 20, 30% às vezes, ou menos, ou nesse nível aí, que vão sair perdendo numa operação muito vencedora. Por quê? Porque não sabe conduzir a técnica para fazer as operações, assim como a gente explicou agora. Então vou tentar ser o mais rápido possível e explicar aqui só em alpargatas um exemplo que foi ali que exigiu bastante técnica dos nossos investidores nessa situação, tá? Porque o que aconteceu? Se eu não me engano, nós chamamos compra. Se eu não me engano, acho que foi aqui, tá? A gente estava com, eu não estou me lembrando agora, a gente estava com esse fundo aqui. Na hora que ele rejeitou esse fundo aqui, me chamou a atenção, mas ele fez um movimento muito forte aqui que não deu para a gente pegar, mas ele ficou nesse ponto aqui, rompeu, volta a fazer o pullback e se eu não me engano a gente deu compra aqui neste candle aqui que é o 148, tá? Nesse aqui, no rompimento da máxima aqui desse candle 147, tá? Então vou botar o meu triângulo como eu sempre faço com vocês, a entrada então foi aqui, entramos nesse patamar aqui, ok? E qual é o stop? Nós tínhamos dois stops, um bem curtinho, ficaria nesse ponto aqui, que numa operação dessa que tem um ativo que está bem brigado, eu até recomendo, tá? Porque a gente não coloca um stop muito longo, poderia até ser aqui, que seria um stop mediano, né? Mas eu coloquei aqui porque é um ativo que estava brigando há bastante tempo, então eu poderia ser que não desenvolvesse a operação, tá? Então aqui, fizemos a operação no dia 3/8, né? 3 de agosto. No dia seguinte foi uma operação extremamente positiva. Então com a nossa entrada nesse ponto aqui, logo no dia seguinte a gente fez 8,93 de lucro, tá? Então eu vou até traçar os alvos que eu tinha traçado nesse dia aqui, e foi a projeção dessa pernada aqui. Deixa eu colocar o meu magneto em minha projeção. Então esse aqui era a minha projeção do meu primeiro alvo. E vocês viram como eu falei para vocês, ficou muito próximo. Então aqui de 23, em termos de valor até que não ficou tão próximo assim não. Eu gostaria às vezes que tivesse chegado mais perto. Mas você vê que fica 0,87 é um percentual muito pequeno para a gente esperar. Aí falar, mas Henrique, você vendeu no topo? É claro que não. Mas qual que foi a minha observação? Um ativo que a gente, no dia seguinte, ele anda 9% e volta praticamente quase a metade do que andou, isso me deixou muito preocupado. E na hora que ele começou a voltar mais de 3% aqui, eu fiz uma realização parcial porque chegou próximo do nosso primeiro alvo. E carreguei 70% para o dia seguinte. E o que eu fiz no dia seguinte? Deixei o meu stop, em vez de deixar aqui já, eu coloquei ele na mínima do dia anterior. Foi nesse ponto. E foi batata, né? Então a gente saiu com um ponto aqui, praticamente nesse ponto aqui, perto do fechamento, uma realização de 20 a 30% aqui. E no dia seguinte a gente saiu com quase nada. Pelo menos vai para gastar. Saímos com um lucro de 0,80, ou até um pouquinho menos, 0,70, alguma 0,74. Então imagine quem fez essa entrada aqui e não estava prestando atenção no mercado, não fez a proteção, não deixou no dia anterior a ordem de proteção lá no local. O que aconteceu? No dia seguinte, ela foi dormir, às vezes nem olhou no final achando que estava com 9, 10% e ia pregar o primeiro alvo.
e no dia seguinte ela chegou a ficar com 10% negativo. Então é por isso que o mercado a gente tem que acompanhar, tem que utilizar esses padrões de operação, de condução de operação, saber quais são os alvos, saber o que eu posso fazer se chegar próximo, se não chega, se vai entrar resistência, se não vai, se eu vou conduzir o meu stop loss e passar para stop gain lá na frente, fazer a proteção, aonde eu vou colocar a minha proteção para que vá acompanhando, eu também dei espaço para o ativo desenvolver, sem ele ficar me tirando às vezes com pequenas variações e coisas desse tipo. Então, pessoal, essas situações são muito importantes para que a gente entenda as coisas que acontecem, a gente saber conduzir as nossas operações e que às vezes a gente se aproveite às vezes, até de uma operação que às vezes não foi tão boa ou que o mercado já entrou reação negativa, já teve alguma notícia no dia seguinte, algum problema externo, mas que a gente possa proteger e o máximo das vezes a gente saia com operações vencedoras, mesmo com alguns problemas no meio do caminho. Lembrando, as operações que vão estar lá no grupo vão ser a maior parte delas operações com chance muito maior de ganho do que de prejuízo. Mas mesmo uma operação muito boa, se não for aplicado a entrada corretamente, o nosso stop, os alvos, realizações parciais e proteção, provavelmente tem uma chance muito maior de dar prejuízo do que lucro nessa operação. Eu até lembro que teve uma operação em março ou em abril, eu chamei uma operação de tenda, e foi uma operação que não aconteceu rompimento, é uma operação de entrada de rompimento. E teve alguns mentorados, alguns alunos que fizeram a entrada, porque no dia que eu coloquei lá no grupo, eu vou entrar mais cedo, porque aí eu já pego um preço melhor. Só que no dia seguinte não aconteceu o rompimento e ela continuou indo para baixo. Então vocês vejam que um detalhe, às vezes, ou uma precipitação de alguns investidores pode gerar prejuízo, porque o interessante quando a gente faz o estudo é naquele ponto se torna interessante. Se aquele ponto não é alcançado, não chega naquilo, ou às vezes até o volume, a força do ativo naquele ponto não acontece, é uma operação que desconfigura, que não fica naquela configuração do estudo. Então são vários pontos que devem casar para que a gente realize a operação. Então aí que vai entrar o ponto de experiência, de tempo de vocês observando o mercado, de observando vários outros indicadores, e vocês conseguindo interpretar isso, com várias vezes você já enxergando isso em outros ativos, vocês conseguirem fazer operações boas, tomarem as decisões de vocês e, é claro, obter lucro com operações aí numa proporção muito maior que o prejuízo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação de hoje, porque eu preciso que vocês entendam essas situações, tá? Porque é muito complexo essas situações de condução de operação. E não adianta eu ficar chamando as melhores das operações se boa parte dos nossos seguidores e componentes aqui do nosso grupo não vão entender qual é a sistematização da gente conduzir e operar os ativos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui no YouTube, compartilhem com seus amigos, com conhecidos, compartilhem o link do nosso grupo, é extremamente importante para que a gente vá crescendo e é gratuito. Então vão ter várias operações, conteúdos exclusivos, indicações, estudos e às vezes algumas aulas como esta, que às vezes podem salvar a vida de algum investidor aí que está tendo prejuízo há bastante tempo, mas que não parou ainda para entender alguns pontos, mesmo que fundamentais, mas que são de simples entendimento, mas que ninguém parou ainda para ajudar ou explicar às vezes talvez nesses termos bem mais simples, como funciona e como se deve fazer com o mercado financeiro, tá? Então espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Então não deixem de ir acompanhando mais conteúdos, porque a gente vai estar sempre presente aqui tentando explicar. Se tiverem alguma pergunta, deixe aqui embaixo nos comentários ou me enviem lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de explicar e trazer aqui para vocês as dúvidas e o melhor do conhecimento que eu puder prover para vocês, estarei aqui sempre presente. Um abraço e até a próxima.